Agora a gente vai construir um olho com transição de cores, em camadas. Eu vou mostrar para vocês esse olho, essa técnica, né, de transição de cores, que é uma das técnicas que a gente tem que, assim, ser mestre na hora de fazer. Então treina, gente. Treina na mão, depois eu vou ensinar como que a gente vai fazer esse treino na mão, treina no olho, mas a gente precisa fazer a transição correta de cores. Aí quando eu digo assim, entrar uma cor na outra, é a gente fazer essa junção. A gente aplica uma cor aqui e aplica outra aqui. Se a gente não faz a transição, elas ficam assim. Então a gente vê, vamos supor que aqui seja um rosa, aqui seja um verde. Aí a gente vai ver o rosa, vai ver o verde e vai ter essa linha demarcando uma e outra, né, no olho. A transição de cores, a gente vai unir essas cores. Então a gente não vai perceber aonde que uma começou e acabou. Então, elas vão entrar uma cor na outra. Vocês vão escutar muito aí nos cursos sobre entrar uma cor na outra. Esse entrar uma cor na outra é fazer essa transição. Como que a gente vai fazer essa transição? Esfumando. A vida do maquiador é esfumar, gente. Vai escutar esfumar, 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 esfumar. É esfumar sombra, é esfumar base, é esfumar tudo. Tudo é esfumar. Porque o esfumado é que dá o efeito natural. Então vem cá, pra vocês acompanharem aqui comigo a aplicação dessa sombra e aprender essa transição de cores, gente. Isso é muito importante. Eu vou usar essa paletinha maravilhosa da Huda Beauty, que é uma paletinha de nudes. Isso daqui também, gente, vocês precisam adquirir. Não precisa ser essa da Huda Beauty, mas tem que ter uma paleta com esses tons mais nudes, porque aqui você vai atender noivas, maquiagem mais casual, maquiagem mais social, e todos os nossos esfumados vão ter fundos marrons ou rosados. Então uma paletinha com essas cores aqui, o maquiador tem que ter sempre na sua bancada. Hoje eu vou fazer uma transição de cores, vou utilizar essa cor mais clara pra gente fazer o início do olho, e eu vou utilizar depois o rosa e o marrom, pra gente mostrar na prática pra vocês como que faz essa transição de cores. Então vamos lá. Vamos pegar essa sombra mais clarinha, fecha o olho, e eu vou aplicar ela, gente, ó, vou explicar pra vocês. Aqui a gente tem a pálpebra, que é a região do olho. A pálpebra é onde pega esse globo ocular, aonde mostra essa bola do nosso olho. Então essa região que cobre a bola do nosso olho é a pálpebra. Se você tiver dificuldade em encontrar o côncavo, você vai sempre vir aqui com o dedinho e encontrar o osso, ó. O osso que sustenta o nosso olho. Isso daqui é côncavo, é a parte final da pálpebra. Pálpebra é isso daqui, é onde a gente abre, chama pálpebra móvel. Quando a gente abre o olho, Isabela, ó, essa região aqui é a pálpebra. Fica visível só o côncavo e a pálpebra móvel, que é onde o olho mexe, por isso que é pálpebra móvel. Então vamos lá, pode fechar. Então aqui a gente vai aplicar a sombra mais clara. Ó, tô com um pincelzinho, como se fosse uma língua de gato, mas ele é mais macio. Então eu vou sempre, gente, aplicar, depositar. Não adianta varrer, não. Eu quero colocar a sombra nesse olho. Então eu vou dando leves batidinhas e depositando essa sombra aqui. Quero um efeito mais natural, mais esfumado. Você já pode começar a esfumar a sua sombra aqui. Ó, vou colocar, apliquei. Você tá vendo que você tá vendo a marcação da sombra? Então você vai vir com o pincel sujinho mesmo e vai, ó, pegou, arrastou, pegou, arrastou. Em movimentos muito sutis, para você conseguir dar uma naturalidade para essa sombra. Colocou aqui? Então eu sempre coloco essa mais clarinha na transição de cores, eu sempre utilizo ela nesse início do olho, que é o canto interno do olho, que é esse Vzinho aqui, ó, que fica mais próximo do nariz. Como a gente vai fazer uma transição de cores, pode trazer ela até na metade do olho. Então a gente aplicou aqui a sombra mais clara. Já faz esse processo no olho de cá também, gente. Não faz um olho, depois faz o outro, não. Porque você tem que ir comparando o que você fez em um, você tem que fazer mais ou menos igual ao outro. Se a gente faz tudo em um olho, depois a gente não sabe até onde que a gente foi com a sombra mais clara. Então é melhor a gente, tudo que faz em um, já faz no outro. Então aplicou nessa sombra clara. A gente vai vir com o mesmo pincel. Eu vou mostrar aqui pra vocês a sombra. Eu vou aplicar agora essa sombra aqui, ó. Que ela é um rosa intermediário. Vocês estão vendo que são 3 nuances, o claro, o médio e o escuro.
Eu vou fazer essa transição porque essa é uma das maquiagens mais utilizadas pelas clientes. Então, vamos pegar esse rosinha médio. Então, eu vou aplicar aqui a sombra, né, média, que é esse rosinha mais claro. Ó, gente, segura aqui na sobrancelha. Se vocês quiserem espichar a pálpebra para ficar um pouco mais fácil a aplicação, coloca o dedo aqui na sobrancelha sem ficar apertando muito para tirar o design que a gente já fez. Puxou e vai aplicar. Então, ó, eu vou deixar ela, vou colocar ela desse jeito só para vocês verem a diferença. Eu vou colocar aqui, ó, para entender a transição de cores. Então, essa daqui a gente vai deixar ela no meio, a clarinha no começo e agora a gente vai colocar a escura aqui no final. Imagina se a gente fosse deixar desse jeito, só colocar. Olha aqui que coisa feia. A gente tá vendo a clara, vendo a média e vendo a escura. O que é a transição de cores? A gente vai pegar esse pincel que tá só sujo e, ó, vamos dar batidinha, sempre batidinha suave, sempre suavidade, né, gente? Ser maquiador é isso, é ser sutil, é ser suave. E aí, ó, vamos... Ó, tá vendo a linha de marcação? A gente vem com o pincel em cima e dá batidinha. Porque aí a gente vai unir essa sombra mais clara, que é esse branquinho, que é esse pérola, nessa sombra mais rosinha. Então, a gente vai fazer essa transição de cores. Aqui em cima, depois eu vou ensinar pra vocês como que a gente suaviza. E na escura a mesma coisa. A gente vai, ó, bater o pincel na marcação, na divisão, trazendo uma sombra em união com a outra. Então, é isso aqui. Estão vendo que transferiu uma dentro da outra, que entrou uma sombra na outra? Então agora eu vou vir com o pincel de esfumar, porque como eu disse, a vida do maquiador é esfumar. Então a gente vai esfumar essa sombra nesse olho. Ó, eu tô usando agora um pincel de esfumar pequeno. E eu vou fazer esse Vzinho do olho aqui, ó. Vou fazer esse movimento de vai e vem com essa sombra um pouco mais escura. E vou sempre, ó, fazer esse ângulo aqui, deixar esse ângulo sempre aqui, ó, levando em direção à sobrancelha para não ficar aquele olho caído. Se eu passar a sombra aqui para baixo, vai dar a impressão de que o olho tá muito caído. Então, sempre fazendo aqui, ó, essa reta, traçando essa reta imaginária aqui. E aí eu faço esse Vzinho do olho aqui, ó, que seria o canto externo do olhar. Então, eu vou trazer, colocar um pouquinho mais de sombra e, gente, é esfumar. Agora é círculo. Agora é vai e vem, é varridinha. E é esfumar, deita a mão e deita o cabelo no esfumado que vai dar certo. Traz aqui, ó, pra dentro do olho. Quanto mais uma sombra entrar na outra, mais bonito vai ficar seu resultado. E lembrando que tem que ser um pincel bom, né, gente? Tem que ser um pincel de qualidade, porque senão você vai começar a arranhar o olho da cliente e ela não vai gostar, não. Então, o pincel tem que estar em boas condições, sempre. Vocês estão conseguindo ver aí a transição de cores? Responde, gente. Sim. Eu sim. Então, ó, esse daqui seria um olho. A gente ainda vai finalizar ele, mas seria uma transição de cor legal. O claro, o médio e o escuro. A gente não consegue ver onde que um começa e onde que um termina. Então a gente consegue ver essa transição assim, ó, vai saindo de um perolado para um salmão rosado, até ficar esse marronzinho aqui mais escuro. Vamos fazer isso do lado de cá também.